Olá, meus amigos. Eu escutei hoje duas coisas muito engraçadas que eu preciso dividir com você. Alguém me disse que estava na igreja e escutou duas pessoas discutindo a respeito de uma tal de Vânia Moore no corredor. E ela ficou interessada em saber do que se tratava. Ela perguntou para alguém e essa pessoa disse para ela que não ia dizer o que era, para ela não procurar. E ela disse que, como escutou o nome Vânia, ela disse que começou a pesquisar na internet, acabou me encontrando depois. Ah, tá, porque alguém falou para ela, uma membro da igreja, né? Falou para ela orar pela Vânia Amor, porque ela vai pro inferno, a Vânia Amor, né? Vai pro inferno por causa das coisas que ela está dizendo. Eu achei isso muito engraçado, eu volto a repetir com você para você. Se você realmente não quer que mais pessoas escutem o que eu tenho a dizer, não fala nada sobre mim em lugar nenhum, fica na tua. É a melhor forma de me boicotar. E para você que acha que eu vou pro inferno pelas coisas que eu estou dizendo, eu tenho uma coisa para te dizer, do fundo do meu coração. Eu já vivi no inferno por 35 anos quando eu não disse o que eu pensava, porque eu não podia, eu não tinha espaço para falar como eu pensava e como eu me sentia. Sem me sentir uma apóstata em potencial, rebelde, sem o espírito, etc. Então eu já vivi no inferno por 35 anos. Graças a Deus eu saí dele, eu estou muito bem, obrigada. E eu fico triste por você ter essa crença, que para mim nada passa de uma grande superstição. Bom, dito isso, deixa eu entrar no assunto do vídeo. Eu tinha que comentar isso com você porque eu achei tão engraçado. Eu falei, não me diz, agora eu quero saber que igreja, que capela foi essa que estavam discutindo. Ainda fala meu nome, gente, meu pai. Então tá. Eu estava pensando sobre a estratégia corporativa do presidente Nelson, né, em pedir que os membros da igreja não se autodenominem como mormons mais, né? Não nos chamem de mormons, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o engraçado, claro que eu vi isso como uma estratégia corporativa. Primeiro porque aqui em Salt Lake, por exemplo, você passa pela freeway, na saída norte da cidade, e você vai ver uma placa, um outdoor bem grande, que chama bastante atenção e fala assim: Know Your Religion, Mormon Stories Podcast. Ou seja, conheça a sua religião. Podcast, Histórias Mormons. Muitas das informações que eu tenho passado para você aqui, eu tenho aprendido desse podcast de John DeLynn, sobre o qual eu já comentei várias vezes. Então, o nome Mormon precisa se desvincular da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque a facilidade do acesso à informação está inundando esse nome de verdades que eles precisam manter escondidas. Então eu vou apostar com você, apostar não, né? Mas eu vou arriscar falar para você que o nome do livro de Mormon vai mudar e é só uma questão de tempo. Ah, imagina, né, Vânia? Isso nunca vai acontecer, né? Pois é. Só que o livro Doutrina e Convênios era chamado antes de Livro de Mandamentos, se eu não me engano, né? Acho que é. E mudou para Doutrina e Convênios. Com certeza teve um motivo histórico para isso, né? E o nome do livro de Mormon vai mudar para poder desvincular o nome Mormon da corporação de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por quê? Porque o problema do racismo, o problema de doutrinas polêmicas como sacrifício por sangue, pai Adão, chamada e eleição, poligamia, homofobia, tá muito ligado ao nome Mormon. A igreja precisa dar uma amenizada nisso. Então o nome do livro de Mormon vai mudar. Só espera. Olha o que aconteceu comigo, né? E eu pensei, claro, né? Faz mais sentido do que nunca. Para mim agora, para mim, Vânia, tá? Não estou afirmando nada. Estou conversando com você sobre o que passou pela minha cabeça. Porque olha que engraçado. Domingo passado, eu estava ali no Netflix procurando alguma coisa para assistir. Eu não estava nem pensando em mormonismo, tá? Não, porque eu já tinha postado os 2 vídeos no final de semana, eu estava ali tranquila, sossegada, né, curtindo meu único dia de folga. E eu estava procurando alguma coisa para assistir e vi um título
com, né, aqueles quadrinhos que você vê no Netflix, Three Wives, One Husband. 3 esposas, um marido. Eu pensei, isso é interessante, né? Deixa eu ver o que é isso. Eu resolvi assistir. É um documentário, não é com atores e atrizes, são pessoas mesmo, né? Esse documentário é feito dentro de uma comunidade chamada Rockland, uma comunidade de mais ou menos 15 famílias que se mudou para lá, que iniciou lá na década de 90. Eles vivem numa parte isolada dentro do estado de Utah, próximo a Moab. E logo no início do documentário já é dito que a comunidade de Rockland é uma comunidade de mormons fundamentalistas que praticam a poligamia. Pronto, o nome mormon já apareceu ali diretamente ligado à poligamia. Não tem como. No Brasil, não é tão forte quanto aqui. Falou em mormonismo, pum! O termo poligamia vem à tona numa fração de segundos. Então, esse documentário, eu vou colocar o nome na descrição do vídeo, tá? Para você que quiser procurar, eu acho que você vai encontrar no YouTube também, mas o Netflix com certeza, tomara que tenha em português, né, ou traduzido. Mostra basicamente 3 famílias. Uma família, ele tem 2 esposas, eu não me lembro quantos filhos, mas acho que uns 7 ou 8 filhos, tá? Não me lembro. Ele tem 2 esposas, eles vivem juntos no mesmo bloco de casas, porém independentes, tá? Interligadas, mas independentes. E ele, obviamente, reveza, dorme com uma, dorme com a outra. Ele está procurando uma terceira esposa, porque, de acordo com a doutrina Mormon, é doutrina, sim. Já falamos sobre poligamia, volta em outros vídeos que eu comentei sobre esse assunto e mostrei para você fontes de pesquisas onde você pode confirmar o que eu estou dizendo. É doutrina que, para você alcançar o mais alto grau do reino celestial, você precisa viver a poligamia e precisa ter no mínimo 3 esposas. Então esse homem está procurando uma terceira. Surgiu uma candidata, novinha, bonitinha, cheia de energia, né? Chegou e veio visitar, ela disse que o avô dela, me parece, tinha 26 esposas, né? Tudo mormons. E ela queria conhecer, né? E ver se ela se sentia atraída por ele. E ela passou uns dias lá, mas acabou que ela não quis casar com ele. Ela falou, né? Eu não senti atração por ele, então eu prefiro não entrar nessa família. E ele fala no documentário que ele se apaixonou por ela e infelizmente ela não quis, então ele ia ter que procurar outra, né? E foi muito interessante observar a expressão dessas mulheres, expressões reais, como se não tivesse nem câmeras por perto. Você vê que elas estão sendo elas mesmas ali. Você vê uma olhando para a outra e vendo ele com a outra, e beijando a outra, abraçando a outra e andando de mãos dadas com as duas, né? E as 2 esposas olhando para aquela novinha, bonitinha, que tinha acabado de chegar. Claro, não tinha filhos ainda ela, né? Então o corpinho dela ainda estava todo em dia, e elas olhando, e você vê aquela preocupação e aqueles questionamentos, né? Será que ele não vai amar mais ela do que eu e tudo mais, do que a mim, né? Esse foi um caso. O segundo caso que é mostrado é de uma família com um marido e 3 esposas. E eles também vivem numa casa bem grande, interligadas, e elas têm que dividir o marido, né, durante a noite. É uma comunidade que não é como a do Warren Jeffs, tá? Que vive em Short Creek aqui, não. Essa comunidade não se veste como os seguidores do Warren Jeffs em trajes do século XIX. Elas se vestem como eu e você, elas usam calça, elas têm bom gosto para se vestir, elas são mulheres bem cuidadas, elas usam maquiagem, os cabelos que eu fiquei assim, eu falei, meu pai não ia achar ruim não de ter um cabelo assim, não. Ai, muito bonito, eu não tô exagerando, sabe? E eles têm 13 filhos, essa família, essa segunda família. E você via os olhares delas e os problemas do dia a dia, que são muito comuns se você viver um relacionamento assim, um casamento plural, onde você tem que dividir o teu marido com outras mulheres. Então elas se questionavam, elas pensavam, ai, mas será que ele gosta mais dela do que de mim? Aí essa uma bem novinha, que é a terceira esposa, né? Ela ia ter o segundo filho dele,
E ela, bem novinha, assim, bonita, mas ela tava, né, pra ganhar bebê. Então a gente sabe como é que a gente se sente, né? Os teus hormônios estão a mil, você se sente um lixo, tua autoestima vai a zero. Então mostrou ela, né, olhando para as outras e às vezes ele tava com ela e tava olhando lá pela vidraça para outra família, ela falava: "Por que você não vai lá ficar com ela então?" Aquelas coisas bem do ser humano, né? Que você e eu provavelmente sentiríamos se nós tivéssemos que colocar uma ou duas mulheres mais para viverem no mesmo ambiente que a gente, dividindo o marido, né? E eu ficava olhando para elas e pensando qual seria a vida delas, né? Se elas não tivessem, não se sentissem coagidas a viverem essa vida para poderem receber uma tal de uma exaltação, né? Que o mormonismo prega. A terceira família ainda não tem nenhuma outra esposa, só tem uma. E ela é diferente das outras. Ela parece uma mulher de personalidade bastante forte. Quando foi questionado e perguntado, né? Ela demonstrou resistência. Perguntado assim se ela se importaria, né? De que o marido dela encontrasse outras mulheres para se casar. E ela demonstrou uma resistência à ideia. E você notava que o marido, ele tá querendo outra já, né? Essa mulher tem um armazenamento para 3 anos no basement, né? É bem impressionante de ver. Ela tem comida ali para um batalhão. E a repórter fala, né, que os mormons acreditam que no final dos tempos não vai haver comida, nem dinheiro, nem onde comprar alimentação. Então eles se preparam para esses dias. E eu fiquei pensando, né? Os mormons se preparam para a segunda vinda de Jesus Cristo desde os dias de Joseph Smith. Foi assim que a igreja nasceu. Foi por isso que os pioneiros atravessaram as planícies. Bom, o que me impressionou, então, e eles continuam enrolando você e você continua acreditando que está vivendo nos últimos dias. Isso já tem mais de 200 anos. Então, se você tem mais uns 200 anos pela frente, né, provavelmente relaxa, né? Eu tô brincando, tá? Mas é uma coisa muito estranha você escutando ela falar, porque eu achei uma coisa tão esquisita e depois eu pensei, peraí, mas eu fui parte dessa cultura e eu acreditei em tudo isso e eu fiz armazenamento de alimentos também. A gente vai conversar uma outra hora sobre o provável motivo dessa revelação, tá, de armazenamento. Mas eu fiquei olhando para aquelas mulheres, elas falando, né, que é difícil, né? Elas falando, é difícil, mas eu preciso amar alguém mais do que a mim mesma, eu preciso amar incondicionalmente. Então eu preciso viver essa lei. E eu fiquei pensando, elas acreditam piamente, né, na restauração do evangelho do jeito que Joseph fez. A igreja mormon brigamita, porque sabe que tudo foi uma grande invenção, uma criação da mente de Joseph. A igreja mormon brigamita que você segue no Brasil, que eu seguia, se livrou da poligamia sem medo de ser castigada, porque é o novo e eterno convênio do casamento. Tudo que é eterno não pode ter um rompimento. Ou é eterno ou não é. Então, os mormons brigamitas acabaram abandonando por pressão política e econômica, né? Porque sabe que não vai ser castigado, porque sabe que não está ofendendo a Deus, né? E jogou para baixo do tapete e falou: deixa para lá, essas pessoas vão acabar esquecendo. E esqueceram mesmo. Mas os mormons fundamentalistas, eu acho que eles merecem o respeito da sociedade muito mais do que eles têm, porque eles enfrentam o preconceito da sociedade, eles enfrentam a pressão do governo, eles se sujeitam a uma vida social extremamente limitada para viver um princípio no qual, um princípio não, uma lei maior na qual eles acreditam plenamente. Poligamia veio para ficar. Estuda a doutrina mormon, que nem eu conhecia. A igreja mormon brigamita abriu mão porque sabe que é tudo uma grande roubada. Uma grande roubada no sentido de que foi inventado, né? Não foi revelado por Deus coisa nenhuma. Mas para os fundamentalistas foi revelado por Deus e eles seguem essa lei independente das más consequências que eles têm que enfrentar. Volto já na sequência.